E para a gente falar mais sobre o conflito, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Professor Alexandre Pires, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Já quero te repassar essa questão também, que é justamente a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, que é muito importante para as relações comerciais no Oriente Médio e com impactos também para o mundo todo. Bem-vindo, professor. Mais uma vez, um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Boa noite, Nelson. Satisfação novamente. O Estreito de Hormuz, ele também não é só comercial, né? Nós temos ali, na sua parte ocidental, justamente os principais aliados americanos na Península Arábica, né? Nós temos ali Catar, temos Omã, Emirados Árabes, então o Kuwait, além de ser um importante exportador de petróleo, dessa commodity, né, também é uma região estratégica, né? Então o fechamento dela levaria sim a uma pressão maior sobre os Estados Unidos para que ele adentre ali o conflito e tente abrir novamente essa saída ali do Golfo Pérsico para o Golfo de Omã. Perfeito. Professor Alexandre, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o Diego Tavares. Professor Alexandre Pires, muito boa noite, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, com a escalada do conflito e esse conflito mais direto agora entre Israel e o Irã, ficou um pouco em segundo plano aqueles que sempre agiram como proxies do Irã, os grupos terroristas que atuam na região do Oriente Médio. Na sua avaliação, na sua perspectiva de especialista, qual passa a ser agora, com essa escalada do conflito, o papel desses grupos terroristas no Oriente Médio? Boa noite, Diego. O que nós tivemos, sobretudo, foi um enfraquecimento desses grupos, né? Esses proxies que nós chamávamos ali do Irã, eles foram enfraquecidos ao início do conflito entre Israel e Hamas, né? Em 2023. Então, mesmo os Houthis, o Hezbollah, mesmo o governo sírio ali com o Bashar al-Assad, todos eles que atuavam ali fortemente abastecidos pelos iranianos, sofreram baixas, né? E não só de pessoal, mas também logísticas. Tem uma certa incapacidade de manter o seu poder militar, poder bélico. Nós temos que lembrar, por exemplo, que a Síria era uma das principais rotas de entrada, né, para armamentos e materiais explosivos e outros itens, por exemplo, para o Líbano, né? Do outro lado, nós tínhamos ali uma rota que também foi fechada, né, entre Egito, né, ou seja, a península ali do Sinai e Israel com Gaza. Então, tudo isso fez com que esses proxies do Irã, esses aliados ali, grupos aliados, perdessem o seu papel estratégico. E o Irã, agora sofrendo um ataque, tem que concentrar tanto a sua capacidade militar, mas também os seus esforços na defesa do seu território. Professor Alexandre, a gente tem visto constantemente a possibilidade de que Israel elimine o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, né? Inclusive, a agência Reuters noticiou há poucos dias que haveria um plano de Israel nesse sentido e que seria um plano desencorajado pelo presidente americano Donald Trump. Minha pergunta é, como funciona em um regime xiita, como é o caso lá do Irã, a sucessão, se ele vier a ser atacado, eliminado pelo Estado de Israel, lembrando que muitos de seus assessores diretos, inclusive, outros comandantes da Guarda Revolucionária, já foram eliminados por Israel. Nelson, ali nós temos uma estrutura muito peculiar, é como se nós tivéssemos um governo republicano típico, né, ou seja, com um chefe de Estado, né, com um governo montado, os três poderes, como se tudo operasse na plena normalidade. E temos depois essa estrutura superior, né, que é religiosa, política, que é a Guarda Revolucionária, o Ayatollah, e essa sucessão do Ayatollah já aconteceu com o próprio Khamenei, que é o segundo Ayatollah, e isso tem uma dimensão ligada ao domínio mesmo religioso, à autoridade religiosa. Ayatollah é um título para um grande mestre ali, né, em cima dos conhecimentos muçulmanos ligados ao Corão, e isso dependeria mais do que só política, né? Eu pelo menos até agora não identifiquei um sucessor claro para o Khamenei, caso ele
caso ele seja assassinado ou venha a ser assassinado, porque aí é um processo muito mais complexo, porque não é puramente político e militar. Perfeito. Pergunta agora do professor Manuel Furriela. Olá, Alexandre. Nós sabemos que os Estados Árabes, vários dos Estados Árabes, melhoraram muito o relacionamento com Israel nos últimos anos, principalmente por interesses no futuro pós-petróleo, né? O caso da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, sabe que Israel é um estado-chave em termos de investimentos, então o relacionamento melhorou substancialmente nos últimos anos. Por outro lado, eles também não podem se indispor por completo com o Irã, não só por questão de proximidade religiosa, mas até mesmo por questões geopolíticas em toda a região, mesmo os povos sendo diferentes. Como que você imagina que será um reposicionamento desses estados caso esse conflito continue em relação a apoiar o Irã, em relação a apoiar Israel, numa neutralidade? Em termos gerais, como que você imagina esse reposicionamento na região? O que nós estamos vendo agora, Manuel, é justamente o que era previsível, né? Ou seja, existe uma oposição geopolítica muito grande entre a Arábia Saudita e também esses outros países que são os Emirados, os vários Emirados, Catar, Kuwait, em relação ao Irã. Ou seja, é como se eles fossem oponentes geopolíticos, tá? Tanto é que a Arábia Saudita é próxima dos Estados Unidos, vinha costurando uma pacificação com Israel até o ataque do Hamas, e no que nós estamos vendo agora é um afastamento deles do conflito, né? Ou seja, tentando manter uma neutralidade, eles conseguem, por posição própria e também geográfica, né, não permitir o acesso ao espaço aéreo deles. O espaço aéreo que tem sido usado é o da Jordânia e do Iraque, e isso faz com que eles fiquem, digamos, equidistantes desse conflito, ou seja, não querem se envolver. E eu acredito que é isso que vai continuar, porque qualquer posicionamento deles ou vai tragá-los para o conflito. Nós temos que lembrar que ali no Golfo Pérsico, esses países são fronteiriços com o Irã, diferente de Israel, que não é fronteiriço, e também todos eles têm armamentos e apoio militar dos Estados Unidos. Caso eles tomem partido, a geopolítica ali daquela região mudaria completamente. Professor Alexandre, a gente tem visto aí muito se noticiar sobre a possível participação dos Estados Unidos, até da Rússia, na mediação do conflito, mas também temos aí algumas reuniões acontecendo no contexto da União Europeia. Qual a possibilidade da solução, da mediação vir da Europa? A Europa perdeu muito protagonismo, né, e tem mais problemas internos e regionais do que capacidade de interferir em problemas internacionais. É interessante esse movimento, mas é como se eles estivessem chegando atrasados, né? Ou seja, e são posições pedindo um desengajamento completo de Israel do conflito, né? E isso não pode, mas quando os dois países estão em guerra, é uma guerra aérea, mas é uma guerra, né? E agora defesas já foram atingidas, vantagens táticas já foram estabelecidas, planos estratégicos já estão traçados, alvos militares já foram definidos como importantes, não só mais a questão nuclear, mas também a questão dos mísseis balísticos. Então, a Europa precisaria ter um discurso realista, coisa que eles não têm há muito tempo, nem internamente, né, nem regionalmente eles têm uma visão muito realista do mundo ultimamente. Então, um cessar-fogo não tem como acontecer agora, né? Nós temos dois países em campanhas aéreas. Essas campanhas devem durar por mais uma semana e meia, tendo em vista que já temos aí mais de uma semana de conflito, e até eles definirem ali a possibilidade de uma incursão terrestre ou de uma intensificação dos ataques aéreos com mísseis e ogivas mais poderosas, o cessar-fogo não vai acontecer. O que nós temos no mundo hoje, Israel tem sido um protagonista disso desde o Hamas, é o que nós chamamos de compelimento, ou seja, a paz pela força, né? Não é mais dissuasão. Então não há um interesse de Israel de permitir que o Irã se rearme, reconstrua as áreas danificadas das suas usinas e nem tenha tempo de produzir mais mísseis.
Essa é a grande questão. Por isso que o cessar-fogo não é o melhor caminho que o mediador deve adotar, né? Tem que tentar convencer o Irã de que o futuro dele é a destruição, né? Ou convencer Israel que a destruição do Irã não é o melhor caminho. Perfeito. Mais uma pergunta do Diego Tavares. Professor, o senhor falava pouco sobre os ataques aéreos e hoje os Estados Unidos da América colocaram no ar os seus bombardeiros B-2, que são os únicos aviões do mundo capazes de lançar aquelas bombas bunker busters que podem destruir as usinas nucleares do Irã que se encontram a mais de 100 metros de profundidade. O que isso representa no cenário do conflito? É a certeza da entrada dos Estados Unidos? É um sinal para forçar uma negociação? Como que o senhor interpreta esse sinal? Diego, eu interpreto nesse momento, uma tentativa de forçar uma rendição ou uma negociação mais, digamos, generosa do Irã com relação ao seu programa nuclear, né? Ou seja, ainda há uma certa distância, os bombardeiros teriam que estar posicionados um pouco mais próximos do Irã, talvez isso aconteça, né? É como se eu fosse intensificando a minha pressão, né? Desloquei para Guam, depois eu tento me aproximar um pouco mais, no momento em que eles seriam táticos, né? Por enquanto eles ainda não têm uma capacidade de uso no conflito direto, e no limite, né? Como o próprio presidente Trump disse, né? Nas próximas 1 semana e meia, 2, ele vai avaliar um ataque, ou seja, se depois de toda a movimentação americana, de porta-aviões, destroyers, né? Bombardeiros com capacidade de carregar essa bomba que é capaz de destruir a mais de 60 metros de profundidade no chão, o Irã não se render ou não aceitar acenar que vai desmantelar o seu projeto nuclear, né? Talvez sim, aí sim os Estados Unidos atacam. Mas nós temos que lembrar que guerras são dinâmicas, e o que isso quer dizer? Se houver uma janela de oportunidade nos próximos 4 dias, tudo isso que nós estamos dizendo aqui vai cair por terra, né? Ou seja, se aparecer uma janela de oportunidade para Israel e Estados Unidos acabarem com o programa nuclear iraniano, porque coletaram inteligência, conseguiram uma oportunidade de destruir as usinas, isso vai acontecer. Perfeito. Conversamos aqui com o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, professor, sempre um prazer te receber. Satisfação é toda minha.